Tem hora que a gente precisa encarar a vida como ela é, sem plateia, sem aplausos e sem manual de instruções. A realidade é dura, e esperar que alguém venha te resgatar é o primeiro passo para continuar preso num ciclo de frustração. A verdade, a maioria das pessoas está tão ocupada lidando com seus próprios problemas que não vai parar o mundo para te ajudar. E não tem nada de errado nisso. Quando você entende que o caminho é solitário, algo dentro de você começa a mudar. Você para de esperar e começa a agir. E isso, meu amigo, é o começo da verdadeira força. A vida não te deve nada. Dói ouvir isso? Talvez. Mas é libertador quando você finalmente entende. Tudo o que você busca, respeito, estabilidade, reconhecimento, não vai cair no seu colo só porque você está sofrendo ou porque você é uma boa pessoa. Tem que ralar, tem que crescer, tem que se reinventar. E ninguém vai fazer isso por você. Não existe atalho. Existe escolha, foco e responsabilidade. E o estoicismo ensina exatamente isso, que você só pode controlar o que está dentro de você. O resto, o mundo, as pessoas, as circunstâncias, isso tudo foge das suas mãos. Você já notou como o mundo é cheio de promessas vazias? Siga seu coração. Espere o momento certo. Confie que as coisas vão melhorar. Mas enquanto você espera, o tempo passa. E a vida não espera ninguém. Quem vive de expectativa, vive de ilusão. O estoico não se agarra a promessas. Ele se agarra à ação. Ele sabe que não adianta esperar o mundo melhorar se ele mesmo não está disposto a melhorar por dentro. E é nessa mudança silenciosa que nasce a verdadeira transformação. Você não precisa que ninguém veja. Precisa apenas sentir a força crescendo dentro de você, pouco a pouco. A jornada é solitária, mas não precisa ser amarga. Tem beleza em caminhar sozinho. Você começa a se ouvir mais, a entender suas próprias dores e a respeitar o seu próprio tempo. E quanto mais você se fortalece internamente, menos dependente você se torna da aprovação dos outros. O estoicismo te convida a isso, olhar para dentro com honestidade brutal e perguntar: o que está sob meu controle? E a resposta quase sempre é: suas ações, suas decisões, sua mente. Quando você cuida disso, o resto se ajusta. Claro que vai ter dia difícil. Vai ter dia em que você vai querer jogar tudo pro alto, sumir do mapa, gritar pro mundo que não aguenta mais. Mas são nesses dias que a sua força se revela. Não é quando tudo está indo bem que você prova seu valor, mas sim quando o caos chega sem avisar. Como diziam os antigos estoicos, você não controla o vento, mas pode ajustar as velas. A dor vai bater, o medo vai tentar te parar. Mas a escolha de continuar, mesmo com o coração pesado, é sua. E ela muda tudo. Então, antes de esperar ajuda, olhe no espelho. O que você vê? Alguém que se vitimiza ou alguém que está pronto para se levantar de novo, com ou sem apoio? A resposta a essa pergunta molda seu destino. E não precisa de testemunha. A verdadeira evolução acontece em silêncio, no escuro, quando ninguém está vendo. É ali que você se constrói. É ali que você se encontra. E é ali que você vence. Você já reparou como a maioria das pessoas reage automaticamente a tudo? Basta uma palavra atravessada, uma crítica no trabalho ou um atraso no trânsito e pronto. Já estão gritando, estressadas, descontando a raiva em quem não tem nada a ver com o problema. A vida vira uma panela de pressão prestes a explodir por qualquer motivo. Mas e se eu te dissesse que esse comportamento tem mais a ver com falta de domínio interno do que com as situações externas? É isso que o estoicismo joga na nossa cara. Não são os eventos que te destroem, é o jeito que você reage a eles. Imagine só se cada pequeno estresse do dia tivesse o poder de te tirar do eixo. Uma fila no mercado, um comentário maldoso, uma notícia ruim. Viver assim é viver escravo de tudo e de todos. Quando você entrega o controle da sua paz às mãos do mundo, você vira passageiro da própria vida. E o estoico não é passageiro. Ele é o piloto. Ele escolhe como vai se sentir, mesmo que esteja em meio a um furacão. Parece impossível. É difícil sim, mas com prática, disciplina e autoconhecimento, dá para transformar tempestades em aprendizado. Vamos pegar um exemplo simples. Você acorda atrasado. Sua primeira reação? Estresse, frustração, correria. Mas e se, ao invés de se desesperar, você enxergasse ali uma oportunidade para ajustar sua rotina, entender o que falhou,
aprender a dormir mais cedo, o problema continua existindo, mas o significado que você dá para ele muda tudo. A mente é como uma lente, e se a lente estiver suja, distorcida, tudo o que você vê será pesado e complicado. Mas se você limpa a lente com clareza e presença, até os problemas ganham um novo formato. Isso vale também nas relações. Quantas vezes você já se magoou porque alguém agiu diferente do que você esperava? Quantas vezes ficou dias remoendo uma palavra maldita ou um gesto mal interpretado? O estoicismo ensina que a dor pode ser inevitável, mas o sofrimento é escolha sua. Você escolhe carregar esse peso ou soltar. Você escolhe repetir mentalmente aquela cena 1000 vezes ou deixar ela seguir seu curso e voltar para sua paz. A liberdade não está nas mãos dos outros. Está na sua habilidade de soltar o que não serve mais. Seja honesto com você mesmo. Quantas vezes você entregou sua paz para coisas que, no fundo, não mereciam tanta importância? A crítica de um desconhecido, a falta de reconhecimento, o silêncio de alguém, tudo isso te tirou do prumo por quê? Porque você ainda acredita que precisa de respostas externas para se sentir bem por dentro. E é aí que mora o erro. A verdadeira força vem de dentro. Não de likes, de elogios ou de alguém que finalmente te entenda. Quando você aprende a se bastar, o mundo perde o poder de te abalar. O estoicismo é um convite constante à reflexão. E a pergunta é simples: o que está sob seu controle agora? Sua respiração? Sua postura? Sua atitude diante da situação? Foque nisso. O resto é barulho, é fumaça. E quem vive correndo atrás do que não pode controlar, termina sempre cansado, frustrado e vazio. Mas quem escolhe controlar o próprio foco e a própria resposta, encontra um tipo de paz que ninguém pode roubar. E isso, meu amigo, é uma liberdade que não tem preço. A vida vai testar sua paciência quando você menos esperar. Vai colocar pessoas difíceis no seu caminho, situações injustas, momentos em que tudo parece sair do controle. E aí você tem duas escolhas: se revoltar ou respirar fundo e manter a serenidade. O curioso é que quanto mais a gente resiste ao que não pode controlar, mais a gente sofre. Já reparou nisso? É como tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais força você faz, mais ela escapa. A paz verdadeira nasce da aceitação ativa, não de se conformar, mas de entender o momento e agir com clareza, sem desespero. Em tempos de caos, os sábios não gritam, eles observam. Enquanto o mundo corre em pânico, eles caminham devagar, com passos firmes e mente quieta. Isso não significa que não sentem medo ou tristeza, mas sim que não são dominados por isso. E aqui está uma das maiores lições do estoicismo. Você não é o que sente, você é o que faz com o que sente. Emoções vêm e vão como nuvens no céu. Você pode reconhecê-las, respeitá-las, mas não precisa se afogar nelas. É possível ter raiva sem se tornar raivoso, sentir tristeza sem ser tomado por ela. A mente serena é como um lago calmo. Até uma pedra pode cair ali, que depois de algumas ondas, tudo volta ao lugar. Mas para alcançar esse estado, é preciso treino. E o primeiro passo desse treino é a vigilância. Observar seus pensamentos, seus impulsos, o que te tira do eixo. Cada vez que você reage sem pensar, está reforçando um padrão que te afasta da paz. Mas cada vez que você pausa, respira e escolhe sua resposta, está fortalecendo sua liberdade interna. E liberdade, aqui, não é fazer o que quer. É não ser escravo das próprias emoções. Pensa bem, o quanto da sua energia você tem gastado tentando mudar os outros, tentando fazer com que te compreendam, te aceitem, te tratem da forma que você considera justa? É uma luta sem fim, porque a única pessoa que você pode mudar de verdade é você mesmo. Isso não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. O estoico entende que a responsabilidade emocional é dele. Ele não coloca sua paz nas mãos de ninguém. Ele não vive esperando que o mundo se alinhe aos seus desejos, mas sim se prepara para navegar qualquer mar, por mais turbulento que seja. A verdadeira vitória não é vencer os outros, é vencer a si mesmo, dominar seus impulsos, manter a dignidade no meio do caos, escolher o silêncio quando a raiva quer gritar. Parece pequeno, mas é aí que mora a grandeza, porque qualquer um pode gritar, reagir,
se vingar. Mas poucos conseguem manter a compostura quando tudo desmorona. E esse é o tipo de força que não se vê, mas se sente. Uma força silenciosa, firme, que nasce do autocontrole. Como diria Sêneca, é mais digno aquele que domina suas emoções do que aquele que domina exércitos. Você não precisa provar nada para ninguém. Não precisa explicar tudo, justificar cada passo, implorar por compreensão. A sua jornada é sua, e quem realmente importa vai entender seu silêncio melhor do que muita gente entende seus discursos. Às vezes o maior sinal de maturidade é justamente o silêncio. E o silêncio não é vazio. Ele está cheio de respostas. Respostas que só aparecem quando você para de reagir e começa a refletir. Por isso, a próxima vez que algo tentar tirar sua paz, lembre, quem manda na sua mente é você. E isso é mais poderoso do que qualquer tempestade externa. Quantas vezes você já se pegou dizendo, não aguento mais? Às vezes não em voz alta, mas em pensamento. Como se o peso das responsabilidades, frustrações e expectativas estivesse empurrando você contra o chão. E é exatamente nesses momentos que muita gente desiste. Mas os estoicos nos lembram, o peso não é o problema, é a forma como você o carrega. Carregar uma mochila nas costas por quilômetros parece impossível, mas se você ajeita as alças, muda o jeito de andar e se concentra em cada passo, você vai longe. A vida é essa caminhada. Pesada, sim, mas possível. Tem gente que espera que a dor desapareça como mágica, que o sofrimento passe num estalo, mas a dor não tem prazo de validade. Ela vem, fica o tempo necessário e só vai embora quando você aprende o que precisa aprender com ela. O sofrimento, esse sim, é opcional. Ele nasce quando você resiste ao que é, quando se agarra àquilo que não pode mudar. Se tem algo que o estoicismo deixa claro, é isso. Aceitar o que está fora do seu controle é um ato de liberdade. Você para de lutar contra o vento e começa a ajustar as velas. Imagine agora que a dor é um visitante. Ele bate na porta, entra, bagunça tudo, te obriga a olhar para coisas que você varreu para debaixo do tapete. A maioria tenta expulsar esse visitante à força, mas o estoico senta com ele, ouve, aprende, e quando a lição é compreendida, o visitante vai embora. É um processo duro, mas necessário. Negar a dor é prolongar o sofrimento. Encarar a dor de frente é encurtar o caminho da cura. E ninguém vai fazer isso por você. É um confronto íntimo, silencioso, que só você pode enfrentar. Talvez você esteja vivendo uma dessas fases agora, onde tudo parece estar desmoronando, onde a esperança escorre pelas frestas do cotidiano, onde levantar da cama parece um ato heróico. Se for o caso, respira. Você não está sozinho nisso, mesmo que pareça, mas também não espere que alguém resolva por você. A superação não vem com aplausos, ela vem no silêncio dos seus próprios passos. Quando você segue, mesmo sem força, quando você decide continuar mesmo sem saber como, isso é coragem, isso é transformação, e é nesse ponto que o estoicismo brilha. Ele não promete uma vida fácil, mas ensina que você pode ser forte o suficiente para encarar qualquer vida. Ele não diz não vai doer, mas diz você aguenta. A diferença entre quem desiste e quem vai até o fim está na forma de pensar. Quem treina a mente para ser firme, aprende a transformar dor em disciplina, medo em ação, fracasso em sabedoria. E essa força não depende de sorte, de talento ou de apoio externo. Depende só de você. Você pode estar passando por um furacão agora. Pode estar cheio de dúvidas, com a alma cansada e o coração em pedaços. Mas ainda assim, há um lugar dentro de você que permanece intocado. Um centro de paz, de clareza, de força. Os estoicos chamavam isso de logos, a razão, o centro firme da alma. É ali que você se reconstrói. É ali que nasce a decisão de não se deixar levar pela tempestade. E é a partir dali que você começa a reconstruir sua história, com os pedaços que restaram. Tem uma hora em que a gente precisa parar de correr atrás do mundo e começar a correr atrás de si mesmo. Parece óbvio, mas quantas vezes você já deixou sua saúde mental de lado só para agradar alguém? Quantas vezes você se calou para evitar conflitos, mesmo quando aquilo te corroía por dentro? Isso vai se acumulando. Cada pequena renúncia por medo, cada palavra engolida, cada sonho adiado, até que, sem perceber, você se torna estranho dentro da própria vida,
O estoicismo chama isso de viver em dissonância, quando suas ações não acompanham seus valores. E viver assim é como andar com o sapato apertado. Você aguenta por um tempo, finge que está tudo bem, mas a dor vai crescendo, até que chega um momento em que você não suporta mais. A solução? Tirar o sapato. E nesse caso, isso significa se alinhar de novo com quem você realmente é. O estoico não se adapta a qualquer ambiente só para ser aceito. Ele permanece firme nos próprios princípios, mesmo que isso signifique caminhar sozinho. Porque ele entende que a maior traição é aquela que você comete contra si mesmo. A vida vai continuar te testando, vai te apresentar atalhos tentadores, vai te oferecer máscaras confortáveis. Mas se você quiser mesmo viver com integridade, vai precisar aprender a dizer não. Não ao que fere sua paz, não ao que contraria sua essência, não ao que te afasta de quem você quer se tornar. Isso não é egoísmo, é amor próprio. E sem isso, você acaba vivendo para agradar todo mundo, menos a si mesmo. O estoico sabe que o preço da coerência, às vezes, é a solidão. Mas ele também sabe que dormir em paz vale mais do que 1000 aplausos. Pensa na sua rotina. Quantas vezes você faz algo só porque todo mundo faz? Quantas vezes você deixa de falar algo que acredita por medo de ser julgado? Isso vai drenando sua energia, vai te desconectando da sua verdade. Aos poucos, você para de se reconhecer no espelho. Viver em busca de aprovação é uma prisão com grades invisíveis. O estoicismo te convida a quebrar essas grades, a se libertar do que esperam de você e focar no que você espera de si mesmo. Parece simples, mas é revolucionário. E quando essa virada acontece, tudo muda. As decisões ficam mais claras, os relacionamentos mais sinceros, o dia a dia mais leve. Porque você para de se moldar para o mundo e começa a moldar o mundo a partir da sua presença. Não se trata de impor sua vontade, mas de viver com autenticidade. A verdade tem um poder silencioso. Ela não precisa gritar, ela apenas existe. E quando você vive com verdade, atrai respeito, atrai paz, atrai pessoas que vibram na mesma frequência que você. O estoicismo não é um conjunto de frases bonitas para pendurar na parede. É uma filosofia de ação. E uma das ações mais corajosas que você pode ter é se colocar em primeiro lugar sem culpa. Não para ser superior a ninguém, mas para não se abandonar, porque se você não cuidar da sua mente, do seu tempo, da sua energia, ninguém vai cuidar. A responsabilidade é sua, e quando você assume isso, começa a construir uma base sólida para enfrentar qualquer tempestade. Por dentro, você já é forte. Só precisa se lembrar disso. Talvez você ainda esteja esperando o momento perfeito, aquele dia ideal em que tudo se alinha, em que o medo some, em que você finalmente sente que está pronto. Mas deixa eu te contar um segredo. Esse momento não vai chegar. A vida não para te avisar que agora é a hora certa. O relógio segue, o mundo gira, e quem espera demais acaba vendo a oportunidade escorrer pelos dedos. O estoico sabe que o agora é tudo que ele tem. Ele não espera se sentir corajoso para agir. Ele age, mesmo com o medo no peito. Tem gente que passa a vida toda ensaiando. Estuda, planeja, calcula, sonha, mas nunca começa. Fica esperando um sinal dos céus, uma validação externa, uma confirmação de que vai dar certo. Só que a vida não é uma peça de teatro. Não tem ensaio. É tudo no tempo real. E errar faz parte. O erro não é o inimigo. A inércia é. O estoicismo nos lembra que mais vale uma ação imperfeita do que uma intenção perfeita. Você pode aprender caminhando, mas jamais vai aprender parado. Reflita por um instante. Quantas coisas você deixou de viver por medo de fracassar? Quantas ideias incríveis você engavetou porque achou que ainda não era o momento? A mente humana é mestre em inventar desculpas sofisticadas. Ela protege, sim, mas também sabota. O verdadeiro estoico aprende a distinguir quando a cautela é sensata e quando é só uma máscara para o medo. Ele escuta a razão, mas não se acovarda diante da vida. Ele não é movido por impulsos, mas também não se deixa congelar por dúvidas. O tempo não volta. Isso é um fato duro, mas necessário de encarar. A cada dia que você adia algo importante, está abrindo mão de uma parte da sua própria evolução. E ninguém pode viver isso por você. Não existe progresso sem exposição, sem tentativa, sem tropeço. O crescimento acontece quando você se coloca no jogo.
E mesmo que caia, mesmo que erre, você aprende, ajusta e segue. O estoico se reconstrói. Ele não lamenta o tropeço, ele coleta sabedoria no chão. Essa filosofia é como um espelho. Ela te mostra que você é tanto o autor quanto o protagonista da sua história, e que a única pessoa capaz de mudar o rumo da sua vida é você mesmo. Não dá para culpar os outros, nem esperar que o mundo seja justo para que você finalmente floresça. O mundo não é justo, mas você pode ser justo consigo, pode ser firme nas escolhas, pode ser coerente nos passos, pode decidir que vai sair do modo espera e entrar no modo ação. Então olha para o que você tem hoje, para o que pode fazer agora. Não importa se é pouco, começa com o pouco. Um passo, uma decisão, uma atitude. O importante é quebrar o ciclo da estagnação. Se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. A mudança começa dentro, num ponto silencioso da mente, onde você escolhe parar de adiar e começa a construir. Um tijolo por dia, uma versão melhor de si por vez. E quando você menos esperar, vai olhar para trás e perceber que a construção já está de pé. Você já percebeu como a maioria das pessoas vive com a mente barulhenta? É um ruído constante, feito de preocupações, cobranças, lembranças mal resolvidas e medos do que ainda nem aconteceu. E no meio desse barulho todo, fica difícil ouvir a si mesmo. A mente vira um trânsito de pensamentos acelerados e você nem sabe mais para onde estava indo. Mas existe um antídoto para esse caos mental: a presença. Estar aqui, agora, inteiro. É o que os estoicos chamavam de atenção plena ao momento presente. Porque o passado já foi. O futuro ainda não é. Só o agora está nas suas mãos. É no agora que você toma as decisões que moldam seu destino. É no agora que você respira fundo, mesmo quando tudo parece fora do lugar. O presente é o único terreno firme onde você pode pisar. E, no entanto, quantas vezes você já tropeçou no medo do que está por vir ou afundou na culpa do que ficou para trás? Isso é humano, sim. Mas também é um convite para despertar. O estoico não se prende ao que passou e não se afoga no que pode vir. Ele age no tempo real. Ele entende que só se vive de verdade quando se vive com consciência. Pensa nas vezes em que sua mente foi tão longe que você nem percebeu o que estava acontecendo ao seu redor. Você estava ali fisicamente, mas sua mente estava no futuro, no problema, na insegurança, nos e se. Essa ausência de si é o que te desconecta da paz. Porque não dá para ter calma se você não está inteiro onde está. O caos começa quando você não está presente, e a tranquilidade volta quando você decide parar, respirar e se alinhar com o agora. É simples, mas exige treino. Treinar a presença é como afinar um instrumento. No começo soa estranho, mas com o tempo vira melodia. Cada vez que você traz sua mente de volta para o agora, está afinando seu instrumento interno. Está cultivando uma clareza que não depende do que acontece lá fora. O mundo pode estar uma bagunça, mas por dentro você encontra um ponto de silêncio, de estabilidade, de força. E é esse ponto que o estoico protege com unhas e dentes, porque sabe que ali está sua liberdade. Ali está seu verdadeiro poder. A maioria das pessoas vive em piloto automático. Acorda, corre, trabalha, reclama, dorme e repete. Os dias passam como páginas viradas sem leitura, mas o estoico acorda com propósito. Ele entende que cada dia é uma chance de fazer melhor, de ser melhor, de viver com mais intenção. Ele não desperdiça tempo com o que não leva a lugar nenhum. Ele escolhe onde colocar sua atenção. E isso muda tudo, porque a atenção é a semente da realidade. Aquilo que você alimenta cresce. Aquilo que você ignora enfraquece. Então, se você quer mudar sua vida, comece mudando sua presença. Esteja inteiro em cada passo, em cada conversa, em cada decisão. Desligue o barulho, respire com consciência, observe seus pensamentos sem se deixar arrastar por eles. Seja o dono da sua atenção, porque a mente é como um cavalo selvagem. Se você não segura as rédeas, ela te arrasta, mas se você domina, ela te leva longe. É isso que o estoicismo propõe. Dominar a mente para dominar a vida. E essa é uma batalha que se vence um momento de cada vez. Não é difícil perceber que a maior parte do sofrimento vem da resistência. A gente luta contra o que já aconteceu, contra o que não tem mais volta, contra o que não pode ser mudado.
E essa luta é silenciosa, mas exaustiva. É como remar contra a correnteza. Quanto mais você insiste, mais se desgasta. Os estoicos falavam muito sobre isso. Aceitar o que não pode ser controlado é o primeiro passo para a liberdade. Não se trata de desistência, mas de sabedoria. Quando você entende o que precisa soltar, começa a ter energia de novo para segurar o que realmente importa. Pensa em quantas situações você tentou controlar sem sucesso. Pessoas que não mudam, erros que já aconteceram, decisões alheias que te afetaram. Tudo isso fica como um peso invisível que você carrega no coração. Mas o estoicismo te convida a fazer uma escolha mais leve. Aceitar, não com resignação, mas com inteligência. Porque gastar energia com o que está fora do seu alcance só te distancia da paz. E paz, nesse mundo cheio de ruído, é um luxo que poucos conseguem manter. Aceitar não é o mesmo que concordar. É apenas reconhecer que algumas batalhas não são suas, que existem coisas que precisam seguir seu curso, mesmo que você não goste. E quando você aceita, você se liberta. Porque o verdadeiro controle não está no mundo externo. Está na forma como você se posiciona diante dele, como você reage, o que você aprende, o que você escolhe fazer com a dor. Essa escolha é sua, sempre foi. Mas talvez você tenha esquecido disso no meio da pressa, no meio da expectativa dos outros. Sabe o que mais aprisiona? A expectativa. A gente cria um roteiro na cabeça, como as pessoas deveriam agir, como o dia deveria ser, como a vida deveria acontecer. E quando a realidade não corresponde, vem a frustração. O estoico não vive de deveria. Ele vive de é. Ele encara o que é real, não o que seria ideal. E nessa lucidez, ele encontra força. Porque quem vê as coisas como são, encontra caminhos mais eficazes para agir. Quem vive esperando o mundo ideal, vive tropeçando no mundo real. Talvez você tenha sido ensinado a nunca aceitar as coisas como são, a sempre lutar, resistir, bater o pé. Mas o estoicismo ensina que há uma força imensa em saber quando parar, quando recuar, quando simplesmente olhar para o cenário e dizer, não depende de mim. E então voltar os olhos para o que realmente depende, suas atitudes, suas escolhas, seu crescimento. Isso é foco, isso é inteligência emocional, isso é maturidade e é também o começo da transformação. Então, respira fundo agora. Pensa em tudo que você tem tentado controlar à força, em tudo que tem tirado sua paz porque você não consegue aceitar. Agora se pergunta, vale a pena? Vale carregar isso mais um dia? Ou você pode soltar, confiar no processo e focar no que realmente pode construir? A resposta está aí dentro. E quanto mais você se aproxima dessa resposta, mais a sua vida começa a mudar. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de enxergar tudo. A verdade é que ninguém vai entender o que você sente por completo. Podem se aproximar, tentar consolar, dar conselhos, mas o peso exato que você carrega só você conhece. E tudo bem. A vida não exige que você seja compreendido o tempo todo. Ela exige que você seja forte o suficiente para continuar mesmo quando ninguém entende. É aí que nasce a coragem silenciosa. Aquela que não precisa de plateia, que não espera reconhecimento. Apenas age, mesmo com o peito apertado. O estoico entende isso como parte da jornada. Ser incompreendido e mesmo assim manter a firmeza. Você já sentiu esse tipo de solidão? A solidão de estar cercado de gente, mas ainda assim se sentir só? Às vezes o que fere não é a ausência de pessoas, mas a ausência de presença verdadeira. E por mais paradoxal que pareça, é nesse vazio que você pode se encontrar. Quando o barulho do mundo silencia, quando as distrações se calam, sobra apenas você. E se você não estiver bem com sua própria companhia, nenhum lugar vai te parecer confortável. O estoico aprende a fazer da solidão uma aliada, não um castigo. É na solidão que se escuta o que foi ignorado por tanto tempo. As feridas, os medos, as verdades não ditas. É desconfortável, sim, mas também é libertador, porque ao invés de se distrair, você começa a se reconstruir. Cada dor encarada é um tijolo novo colocado no seu alicerce. E quanto mais firme esse alicerce, menos você precisa se apoiar nos outros. Não por orgulho, mas por autonomia. A diferença é sutil, mas profunda. É a diferença entre depender e escolher. O estoico
não evita os momentos difíceis. Ele os transforma em matéria-prima para sua evolução. Tem dias que o silêncio pesa, que você gostaria de uma palavra amiga, de um ombro seguro, de alguém que dissesse, "Tô aqui." E se essa pessoa não aparecer, você desaba ou decide ser essa pessoa para si mesmo? Porque, no fim das contas, você é o único que estará com você, do começo ao fim. Ninguém mais. O estoicismo não prega frieza, prega responsabilidade emocional. É diferente. Você pode sentir tudo, mas não precisa afundar em nada. Você pode chorar, mas pode levantar logo depois. Pode tropeçar, mas também pode caminhar com mais firmeza no passo seguinte. Reflita. Quantas vezes você se perdeu esperando que alguém te entendesse, que alguém percebesse sua dor sem que você dissesse uma palavra? Essa espera é cruel e muitas vezes inútil. O estoicismo ensina que é melhor acender sua própria luz do que esperar que alguém ilumine o seu caminho. Você não precisa gritar socorro para começar a se salvar. Às vezes, basta um pensamento. Eu dou conta. E dá mesmo. Porque a força que você busca nos outros já existe aí dentro. Só precisa de espaço para crescer. Não subestime esse poder. Ele não aparece com holofotes, mas com pequenas atitudes. Como levantar da cama num dia ruim. Como dizer não quando tudo te pressiona a dizer sim. Como manter a dignidade quando tudo em você quer explodir. Essa força não é barulhenta, mas ela transforma. E quando você entende isso, começa a agir diferente. Não mais esperando, mas construindo. Não mais pedindo, mas se tornando. É aí que a solidão deixa de ser ausência e vira presença. A sua. Plena, consciente, firme, como deve ser. Tem algo poderoso em não reagir, em não responder no calor da emoção, em não se justificar diante de acusações vazias, em não devolver ofensa com ofensa. O silêncio, quando nasce da consciência, não é fraqueza, é domínio. É você dizendo sem palavras, eu não sou escravo das circunstâncias. Os estoicos eram mestres nisso. Eles compreendiam que muitas vezes a melhor resposta é não dar nenhuma, porque reagir nem sempre é agir. E o que mais se vê por aí é gente que vive no modo reação, explodindo por dentro a cada provocação. Não é fácil. O impulso vem com força, a vontade de se explicar, de se defender, de contra-atacar. Mas cada vez que você cede a isso, você está entregando o seu controle. Está dizendo para o outro, você tem poder sobre mim. Agora, pensa. Será que você quer mesmo ser controlado por quem nem merece sua atenção? O silêncio, quando bem usado, é um escudo invisível. Ele não nega o que você sente, mas protege o que você construiu. E acredite, tem coisas que você só mantém intactas se aprender a calar na hora certa. A mente humana tem armadilhas sutis. Uma delas é achar que precisa sempre se posicionar, sempre ter a última palavra, sempre mostrar que está certo. Mas isso é ego. E o ego, quando alimentado demais, te transforma num boneco reativo, que salta a cada toque. O estoicismo propõe outra lógica, a lógica da solidez interna. Ser firme como uma montanha, que vê as tempestades passarem sem se mover, que vê trovões, raios, ventos, mas não se dobra. A montanha não discute com a tempestade, ela apenas permanece. Quantas vezes você já se arrependeu de ter falado no impulso, de ter mandado aquela mensagem atravessada, de ter discutido por bobagem, de ter se deixado levar pela raiva? E quantas vezes se arrependeu de ter ficado em silêncio? Provavelmente bem menos, porque o silêncio te dá tempo, e tempo clareia. Com clareza vem a resposta certa, não aquela que fere, mas a que ensina, não a que queima, mas a que transforma. O silêncio não é ausência de ação, é preparação para a ação certa, no momento certo. É aí que mora a elegância emocional, a capacidade de agir com propósito e não com impulso. O mundo precisa disso. Gente que respira fundo antes de explodir, gente que escuta antes de retrucar, gente que entende que não é preciso gritar para ser ouvido. O estoico carrega essa postura. Ele não se dobra à provocação porque sabe quem é. E quando você sabe quem é, nada que o outro diga tem força para te abalar. A sua paz se torna seu território sagrado, e nesse território só entra quem você permite. Então, da próxima vez que a raiva subir, que o orgulho gritar, que o impulso bater a porta, respira. Lembra que você não precisa responder tudo.
Não precisa provar nada. Não precisa vencer discussão nenhuma. A vitória verdadeira é aquela que preserva sua calma, que protege sua energia, que mantém você firme, mesmo no meio do caos. E isso não se aprende de uma hora para outra, mas se constrói. Um silêncio por vez, uma escolha consciente por dia, até que sua mente se torne um templo, e não um campo de guerra. Você já reparou que às vezes a mente mente? Ela repete padrões, cria histórias, distorce fatos, e se a gente não estiver atento, acaba acreditando em tudo que ela diz. Você não é bom o suficiente. Vai dar errado de novo. Todo mundo é melhor que você. Esses pensamentos não são verdades, são narrativas. E o problema não é ter esses pensamentos. O problema é abraçá-los como se fossem sua identidade. O estoicismo ensina que a mente precisa ser treinada. Sem treino, ela vira um campo fértil para o medo, para o drama, para a autossabotagem. A mente é como um cavalo selvagem. Se você não assume as rédeas, ela te arrasta. E quando isso acontece, você perde o presente, o foco, a paz. Quantas vezes você já ficou preso num ciclo de pensamentos negativos, revivendo uma discussão do passado, antecipando um fracasso que nem aconteceu? Esse é o veneno mental que nos enfraquece por dentro. E é por isso que o estoico aprende a observar os próprios pensamentos com distância. Ele não é os pensamentos dele. Ele é aquele que escolhe o que fazer com eles. É nesse ponto que entra o poder da vigilância. Estar presente não é só uma questão de atenção, é uma questão de proteção. Você protege sua mente de você mesmo, de impulsos destrutivos, de crenças limitantes, de histórias que só existem dentro da sua cabeça. E para isso, não precisa de grandes técnicas. Basta o hábito de se perguntar: esse pensamento me fortalece ou me enfraquece? Se enfraquece, descarte. Se fortalece, alimente. Simples assim, mas poderoso como poucas coisas. Muita gente alimenta pensamentos tóxicos todos os dias, como se fossem verdades absolutas. E depois se pergunta por que se sente mal, por que não avança, por que está sempre travado. É como regar uma planta venenosa esperando que ela dê flores. Não vai acontecer. O estoico cuida da mente como quem cuida de um jardim. Ele escolhe o que plantar. E mesmo quando uma erva daninha aparece, como um pensamento negativo, ele não se desespera, apenas remove com firmeza e segue cultivando o que realmente importa. Você não precisa acreditar em tudo o que pensa. Pode parecer estranho ouvir isso, mas é libertador. Você pode duvidar da dúvida, pode desafiar os próprios medos, pode interromper um padrão mental no meio e dizer: não, hoje eu escolho diferente. Isso é autonomia. Isso é maturidade. Isso é o que diferencia quem vive no automático de quem vive com consciência. O estoico não elimina os pensamentos ruins à força. Ele os enfraquece com presença, com razão, com disciplina. E aos poucos, a mente vai ficando mais clara. E com clareza, vem poder. Pensa nisso agora. Quais pensamentos têm dominado seu dia? Eles estão te aproximando ou te afastando da vida que você quer viver? Quais histórias você tem contado para si mesmo? E se por um momento você parasse de repetir esses roteiros antigos e começasse a escrever uma nova narrativa? Não com fantasia, mas com verdade. A verdade de quem está disposto a mudar. A verdade de quem entendeu que pensamento nenhum tem mais poder do que a sua escolha de mudar a direção. E é essa escolha feita todos os dias que transforma tudo. Você já percebeu como a voz interna pode ser cruel? Às vezes, ela fala mais alto que qualquer crítica do mundo. Ela te cobra, te julga, te compara. E o mais perigoso, ela se disfarça de verdade. Você não consegue, você não merece, você não é como os outros. Esse tipo de pensamento não é só inútil, ele é destrutivo. E o problema não é sentir isso. O problema é alimentar isso. O estoico aprende a ouvir essa voz, mas não a obedecer. Ele olha para ela como quem olha para uma criança birrenta. Entende, mas não entrega o volante. Sabe o que é curioso? Essa voz crítica geralmente nasce de expectativas irreais, de padrões que você nem escolheu, mas adotou. A comparação com vidas que você só vê pelas redes sociais, com sucessos editados, com conquistas que não mostram o bastidor. E aí você começa a achar que está atrasado, que está errado, que é inferior. Mas deixa eu te dizer uma coisa com todas as letras.
A sua vida não precisa seguir o ritmo de ninguém. O seu caminho é só seu. E enquanto você se compara, deixa de caminhar. O estoico não vive de comparação. Ele vive de progresso. Ele se pergunta: hoje sou melhor do que ontem? Se a resposta for sim, ele segue firme. Se for não, ele ajusta a rota. Simples e, ao mesmo tempo, revolucionário. Porque viver nesse ritmo exige coragem. Coragem para desligar o ruído externo, para parar de olhar para o lado e começar a olhar para dentro. A única comparação justa é entre quem você era e quem você está se tornando. E é nisso que você deve colocar sua energia. Talvez você esteja num momento em que tudo parece lento demais, que nada está acontecendo, que os outros estão decolando enquanto você sente que está empacado. E aí vem a dúvida, o medo, a sensação de fracasso. Mas deixa eu te lembrar, todo crescimento verdadeiro é silencioso. Raízes crescem no escuro. Fundamentos são cavados no silêncio. E quando você menos espera, aquilo que parecia estagnação vira força acumulada. O estoico não corre para chegar primeiro. Ele caminha firme para chegar mais forte. Tem dias que você vai sentir que não está dando conta. E tudo bem. Ninguém é forte o tempo todo. Mas mesmo nos dias ruins, existe uma força escondida. Às vezes, ela se disfarça de cansaço, de desânimo, de silêncio. Mas ela está lá. E o estoico sabe reconhecê-la. Ele não se desespera diante da fraqueza. Ele observa, acolhe e recomeça. Porque ele sabe que a consistência vale mais do que a intensidade. Não é sobre grandes saltos, é sobre passos firmes. Mesmo que curtos, mesmo que lentos, mas sempre conscientes. Então, da próxima vez que aquela voz crítica voltar, questione-a. Pergunte: isso é verdade? Ou é só medo disfarçado? Você vai se surpreender com o quanto essa pergunta te liberta. Porque pensar é diferente de acreditar. E acreditar em tudo que se pensa é a maior prisão que existe. O estoicismo é o martelo que quebra essas grades. E com cada pensamento questionado, com cada crença desafiada, você vai se reconstruindo. Não como alguém perfeito, mas como alguém presente. E isso, no fim das contas, é o que mais importa. Você já se perguntou por que a sua mente acelera quando o corpo para? É no silêncio que os pensamentos aparecem com mais força. De repente, tudo aquilo que você evitava sentir começa a gritar. A ansiedade, o medo, a dúvida. A mente, sem tarefas para se distrair, começa a te testar. Mas o que parece desconforto, na verdade, é um convite. Um chamado para olhar o que realmente importa. O estoico entende que o silêncio é campo de treino. É ali que se trava a verdadeira batalha. Não contra o mundo, mas contra si mesmo. Muita gente foge do silêncio porque tem medo do que pode encontrar dentro de si. E por isso preenche cada segundo com barulho. Redes sociais, séries, conversas vazias. Mas o ruído externo nunca vai resolver o caos interno. Pelo contrário, só vai abafá-lo por um tempo. E uma hora, ele volta. Mais alto, mais forte. O estoico, ao contrário, busca o silêncio. Ele sabe que é nele que mora a clareza. A mente precisa de espaço para organizar os próprios nós. E esse espaço só aparece quando o barulho some. Sabe aquele pensamento que te visita toda noite antes de dormir? Aquele que insiste em dizer que você deveria estar em outro lugar, vivendo outra vida, sendo outra pessoa? Ele não está ali para te punir. Ele está ali para te mostrar que algo precisa ser olhado. E quando você silencia o mundo e encara isso de frente, começa a mudar. Não por mágica, mas por coragem. Porque não existe transformação sem desconforto. E não existe clareza sem silêncio. O estoico abraça esse processo. Ele entende que crescer dói, mas vale. Pensa em uma água turva. Quanto mais você mexe, mais difícil enxergar o fundo. Mas se você para, ela vai assentando, devagar, e aos poucos, tudo fica mais claro. Assim é a mente. Quando você para de agitar, ela mostra o que realmente está ali. E é nesse momento que você pode começar a mudar a rota, com lucidez, sem desespero, sem urgência, com estratégia, com presença. O estoicismo não é sobre correr para vencer, é sobre saber aonde está indo, mesmo que aos poucos. Você não precisa de grandes revelações, precisa de pequenos entendimentos diários, coisas simples, perceber um padrão que se repete, notar uma reação que se tornou automática, entender de onde vem um incômodo.
Isso é ouro, porque cada percepção te devolve um pedaço de controle. Cada consciência te faz mais livre. O estoico não busca perfeição, busca domínio. E domínio não se conquista de uma vez. Se conquista a cada pensamento observado, a cada escolha feita com calma, a cada impulso que é contido por sabedoria. Então, reserve momentos de silêncio, mesmo que curtos, mesmo que desconfortáveis no começo. Sente com você, sem distrações. Ouça o que precisa ser ouvido. Observe sem pressa, sem julgamento. Apenas veja. Você vai se surpreender com o que pode descobrir quando para de correr. Porque o que te persegue, na maioria das vezes, não é o mundo. É você tentando fugir de si. E o dia que você parar de fugir, vai perceber que a paz que tanto procura não estava do lado de fora. Ela sempre esteve aí, só esperando que você ouvisse. Quantas vezes você já se pegou vivendo no modo quando eu tiver? Quando eu tiver mais dinheiro, quando eu tiver tempo, quando eu tiver certeza. E enquanto esse quando não chega, a vida passa. O estoicismo ensina que a vida não espera ninguém estar pronto. Ela acontece no agora. E quem não vive no agora acaba colecionando arrependimentos. Porque esse tal quando é um truque da mente para manter você na inércia. A verdade é que nunca vai parecer o momento certo. E é exatamente por isso que o melhor momento é sempre agora. A gente vive adiando a felicidade como se ela fosse um prêmio por bom comportamento. Quando eu emagrecer, quando eu me mudar, quando alguém me reconhecer. Mas felicidade não é meta de chegada, é estado de presença. E o estoico sabe disso. Ele não precisa que tudo esteja perfeito para sentir paz. Ele encontra paz mesmo no meio do caos, porque sabe que a única coisa sobre a qual tem controle real é sua atitude. E atitude é escolha, a todo instante. Pensa bem, você pode acordar num dia difícil, com notícias ruins, com desafios no caminho, e ainda assim decidir começar esse dia com postura, com firmeza, com foco. Não é ignorar os problemas, é se posicionar diante deles. Como quem diz, eu vejo o que está errado, mas não vou me curvar ao desânimo. O estoico acorda para enfrentar, não para fugir. Ele entende que o dia pode ser pesado, mas sua mente não precisa ser. Porque enquanto o mundo gira do lado de fora, quem decide como vai ser por dentro é você. E aí está uma das maiores provas de força. Manter a disciplina mesmo quando ninguém está olhando. É fácil parecer firme na frente dos outros, mas o verdadeiro estoicismo se pratica no escuro, no silêncio, no quarto fechado. É quando você escolhe ler ao invés de rolar o feed. Quando você levanta cedo mesmo sem vontade. Quando você faz o certo mesmo sem aplauso. Porque é ali no invisível que o verdadeiro caráter é moldado. O mundo só vê o resultado, mas você sabe o caminho que percorreu, e isso vale mais do que qualquer reconhecimento. Você já se perguntou por que tantas pessoas desistem no meio do caminho? É porque estavam esperando se sentir motivadas o tempo todo. Mas motivação é vento, vem e vai. O que sustenta a caminhada é a disciplina. E a disciplina nasce da clareza. Clareza do que você quer, do porquê está fazendo, do que está disposto a enfrentar. O estoico tem isso claro como água. Ele não depende da emoção do dia. Ele constrói o hábito, e o hábito o carrega quando a vontade falha. Isso é maturidade. Isso é força real. Então pare agora e observe. O que você tem adiado por esperar o momento perfeito? O que já poderia estar sendo feito se você não estivesse esperando o cenário ideal? Lembre-se, perfeição paralisa. Ação transforma. Comece com o que tem. Vá com medo mesmo. Ajuste no caminho. Mas caminhe, porque o tempo não espera. E a vida não entrega troféus para quem apenas planeja. Ela recompensa quem age, mesmo com dúvida, mesmo com receio, mesmo sem garantias. E é nesse passo corajoso, mesmo que pequeno, que mora a verdadeira transformação. Você já percebeu que o medo de errar muitas vezes é maior do que o próprio erro? A gente fica travado, analisando demais, repensando cada detalhe, como se pudesse prever todos os desfechos. Mas no fundo, é só medo. Medo de se frustrar, medo de decepcionar, medo de não ser suficiente. E quanto mais você alimenta esse medo, mais ele cresce, até que te paralisa. Mas o estoico não teme o erro, ele o usa. Ele entende que errar é parte do processo.
não um sinal de fraqueza. É errando que se aprende, que se ajusta, que se fortalece. Errar não te define. O que te define é o que você faz depois do erro. Você se esconde, se culpa, ou aprende e segue. A vida é uma escola dura, e ninguém passa por ela sem repetir algumas lições. Mas cada repetição pode ser vista como castigo ou como chance de aprendizado. O estoicismo escolhe o segundo caminho, porque onde o mundo vê fracasso, o estoico enxerga lapidação. Uma pedra bruta não vira escultura com carinho, vira com impacto, com batida, com persistência. Você também está sendo esculpido, e isso, embora doloroso, é necessário. O erro só se torna fardo quando você se apega a ele, quando fica preso ao e si, quando se martiriza. Mas ele pode virar trampolim se você usar a dor como degrau. A escolha é sua. Sempre foi. O estoicismo não é uma filosofia de perfeição, mas de responsabilidade. Ele não te exige infalibilidade, mas sim consciência. E a consciência começa quando você para de negar o que aconteceu e passa a olhar com coragem, perguntando: o que isso tem a me ensinar? O que posso fazer de diferente daqui para frente? A maturidade vem quando você entende que errar não significa que você é ruim, incapaz ou fraco. Significa apenas que você é humano. Todo mundo falha. A diferença entre quem cresce e quem estagna é o que cada um faz com a própria falha. O estoico não se esconde. Ele encara. Ele segura o olhar no espelho, mesmo quando não gosta do que vê. E ao invés de se condenar, se compromete com a mudança. Isso é força. Isso é lucidez. Isso é evolução de verdade. Quantas vezes você já deixou de tentar algo com medo de não ser bom o bastante? Quantos projetos, ideias ou sonhos ficaram no papel porque você duvidou de si mesmo? E se, em vez de esperar a certeza, você começasse pela ação? O estoico não espera se sentir pronto. Ele age e se constrói no caminho. Ele sabe que a confiança vem da prática, não da teoria. É como aprender a nadar. Você pode ler todos os livros do mundo, mas só vai sentir a água quando entrar nela. Então, se você está esperando se tornar perfeito para começar, vai passar a vida inteira esperando. Comece agora, com medo, com dúvidas, com incerteza. Mas comece, porque só quem se permite errar, aprende a acertar. E só quem caminha, mesmo tropeçando, tem chance de chegar em algum lugar. O estoicismo é isso, uma filosofia que te convida a agir com razão, a errar com humildade e a crescer com cada queda. E no fim das contas, é esse caminho que transforma, que fortalece, que revela quem você realmente é. Existe um tipo de liberdade que não se fala muito. A liberdade de não reagir. A liberdade de observar uma provocação e não se abalar. A liberdade de ver alguém te desrespeitar e não devolver na mesma moeda. Parece estranho, né? Como se ignorar fosse sinal de fraqueza. Mas é justamente o contrário. Reagir por impulso é fácil. Qualquer um faz. Agora, manter a calma quando tudo em você pede grito, isso é força, isso é sabedoria. O estoico entende que nem tudo merece resposta, e muito menos energia. Você já reparou como às vezes as pessoas provocam só para tirar você do sério, como se quisessem ver até onde você aguenta? Elas jogam palavras como se fossem pedras, esperando que você devolva com mais força. Mas você não precisa aceitar esse jogo. Quando você reage, entra no terreno do outro. Quando você observa e escolhe o silêncio, permanece no seu centro. Isso não é se omitir, é se preservar. É mostrar que o seu equilíbrio vale mais do que qualquer discussão vazia. O estoico é como uma fortaleza. Ele sente tudo, mas não deixa transbordar à toa, porque sabe que cada reação tem um custo, e tem coisa que simplesmente não vale o preço. Já pensou quantas brigas você poderia ter evitado só por ter escolhido respirar antes de falar? Quantas relações teriam sido salvas, ou ao menos terminadas com dignidade, se você tivesse segurado o impulso de provar que estava certo? Às vezes, o verdadeiro vencedor é quem sabe sair em silêncio. Mas calma, isso não significa engolir tudo. Não é para se calar diante da injustiça ou virar saco de pancada emocional. É sobre escolha consciente. É sobre entender que nem toda batalha precisa ser lutada, que algumas são armadilhas disfarçadas de debate, e que o seu tempo e a sua paz são valiosos demais para serem gastos tentando convencer quem não quer compreender. O estoicismo te convida a ser seletivo, a usar sua energia com propósito
e não por reflexo. Existe dignidade no autocontrole, uma dignidade que ninguém pode tirar, porque ela não depende do que os outros dizem, mas de como você se posiciona, mesmo quando te subestimam, mesmo quando tentam te provocar, mesmo quando falam pelas costas. Manter a calma é como erguer um escudo invisível, e esse escudo é construído dia após dia com escolhas pequenas, escolhas que ninguém vê, mas que mudam tudo por dentro. O estoico constrói esse escudo com cada não vou revidar, com cada vou respirar antes de responder. Então, da próxima vez que alguém tentar te tirar do sério, faz esse teste. Não reaja de imediato. Observe, sinta, reflita. E só então, se ainda for necessário, responda. Mas com calma, com classe, com clareza. Porque quem domina a própria reação já venceu a batalha antes mesmo de ela começar. E nesse mundo cheio de ruído e urgência, quem responde com silêncio e firmeza se destaca sem precisar levantar a voz. Essa é a força que não se mede em decibéis, mas em consciência. Tem gente que pensa que ser forte é não sentir, que é caminhar com o peito fechado, engolir o choro, fingir que nada a atinge. Mas isso não é força, é defesa. É uma armadura que vai pesando com o tempo. O verdadeiro estoicismo não nega a emoção. Ele ensina a não ser governado por ela. Sentir raiva, tristeza, frustração, tudo isso é natural. O ponto está em não deixar que esses sentimentos decidam o rumo da sua vida. Você sente sim, mas escolhe como vai agir. E essa escolha é o que separa reatividade de sabedoria. Talvez você tenha crescido ouvindo que mostrar emoção era fraqueza, que precisava sempre estar no controle, sempre parecer bem, e por isso aprendeu a guardar tudo. Mas o problema é que aquilo que você esconde cresce. A dor não some só porque você empurrou para baixo do tapete. Ela se transforma em cansaço, em rigidez, em amargura. O estoico não guarda ressentimentos. Ele digere a dor. Ele olha para ela com coragem, aprende o que precisa e segue. Porque o que não é processado vira peso. E viver carregando peso demais cansa a alma. Às vezes, tudo o que você precisa é permitir sentir. Simples assim. Sem julgamento, sem vergonha, apenas reconhecer, tô cansado, tô com medo, tô decepcionado. E isso não te diminui, te humaniza. O estoicismo não é uma filosofia fria, é quente, é viva. Ela só não deixa que os sentimentos virem donos do seu destino. Eles são passageiros, não motoristas. São como visitantes. Você pode recebê-los, ouvir o que tem a dizer, mas não precisa entregar a chave da casa. E tem mais. Sentir não é o mesmo que se afogar. É como atravessar um rio. Você entra, sente a água gelada, sente a correnteza, mas continua andando. O que te afoga não é a emoção, é o apego a ela. Quando você se identifica demais com a dor, você esquece que existe uma margem do outro lado. O estoico atravessa. Ele não constrói casa no meio do rio. E é isso que você pode fazer também. Sentir, sim, mas seguir. Sempre seguir. Você já reparou que os momentos mais transformadores da sua vida provavelmente vieram depois de grandes dores? Isso não é coincidência. A dor rasga, sim, mas também abre espaço, derruba muros, quebra máscaras, expõe feridas, para que você possa, enfim, reconstruir com verdade. E o estoicismo entende isso como parte do processo de se tornar quem se é. Não dá para crescer de verdade sem encarar o que dói. Não dá para se tornar firme sem antes conhecer o que te fragiliza. Então não se culpe por sentir, nem tente esconder de si o que está gritando por atenção. Sente, entenda, respira, depois levanta e siga um pouco mais leve. Porque quando você aceita o que sente sem se entregar ao desespero, algo muda por dentro. Você não vira um robô. Você vira alguém mais consciente, mais íntegro, mais presente. E no fim, é isso que importa. Ser inteiro. Mesmo que às vezes isso signifique estar em pedaços. Mas ainda assim, escolher continuar. Às vezes o maior passo que você pode dar é o mais discreto. Não precisa ser um salto, nem algo grandioso. Pode ser levantar da cama num dia ruim, pode ser dizer não pela primeira vez, pode ser começar um projeto que você sempre adiou. O mundo está tão acostumado a aplaudir as grandes vitórias que esquece do valor das pequenas decisões silenciosas, mas são elas que constroem uma vida sólida. O estoicismo entende isso muito bem.
Porque o estoico não vive para aparecer, ele vive para evoluir. E evolução de verdade é feita em silêncio. Tem gente que só age quando tem plateia, só treina quando é observado, só estuda quando tem cobrança, só finge mudar quando espera reconhecimento. Mas esse tipo de mudança não dura. Ela é superficial, como maquiagem em rosto cansado. O que o estoico busca é diferente. Ele constrói por dentro. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém entenda, porque ele sabe que as raízes mais profundas são aquelas que crescem longe dos olhos. E são essas que sustentam uma árvore quando vem a tempestade. Pensa nas escolhas que ninguém vê. Quando você decide perdoar em vez de alimentar o rancor. Quando você escolhe ouvir em vez de interromper. Quando você respira fundo e evita uma discussão desnecessária. Essas atitudes não geram aplausos, mas geram paz. E é essa paz que o estoico valoriza. Porque não adianta nada ter vitória externa e viver em guerra por dentro. É melhor ter uma vida simples, mas com alma tranquila, do que uma vida cheia de conquistas e uma mente em ruínas. E essa mentalidade muda tudo, porque você para de agir pelos outros e começa a agir por si, para de correr atrás de validação e começa a construir identidade. O estoico entende que a força verdadeira não precisa ser exibida. Ela aparece na forma como você lida com o fracasso, com a crítica, com o silêncio. Ela aparece no modo como você se trata quando ninguém está olhando. E isso vale mais do que qualquer medalha, qualquer elogio, qualquer reconhecimento passageiro. Não espere os outros verem sua transformação para ela começar a valer. A mudança real não precisa ser notada, precisa ser sentida. Ela é como fogo aceso no coração. Esquenta você primeiro, depois ilumina quem estiver por perto, mas começa com você, e começa devagar, um passo por vez, um hábito abandonado, um novo pensamento alimentado, um velho padrão questionado. A filosofia estoica é essa tocha interna que te guia mesmo quando tudo ao redor está escuro. Ela não grita, ela sussurra, mas cada palavra tem peso. Então, se hoje tudo que você conseguir for dar um passo, já é suficiente. Se conseguir apenas não repetir o mesmo erro, já é avanço. Se conseguir apenas silenciar uma reação automática, isso já é domínio. O caminho não exige perfeição, exige presença, exige verdade, exige vontade de ser melhor do que ontem. E é com esses passos silenciosos, esses ajustes quase invisíveis, que você vai se tornando alguém cada vez mais firme, mais forte, mais você. Você já sentiu que carrega coisas demais? Cargas emocionais antigas, cobranças que nem são suas, dores herdadas, expectativas que nunca fizeram sentido para você. E ainda assim continua segurando tudo como se soltar fosse errado. Mas o que ninguém te conta é que soltar também é força. Soltar não é desistir. É escolher o que merece continuar com você. O estoicismo ensina isso com clareza. Saber o que deixar para trás é tão importante quanto saber o que levar adiante. Às vezes, seguir em frente exige mais coragem do que permanecer. Tem relações que pesam, tem ideias que envelheceram dentro de você, tem promessas que você fez num momento de medo ou carência. E tudo isso vai ocupando espaço, vai apertando o peito, vai roubando sua clareza. O estoico observa esse processo com honestidade. Ele não se engana, não romantiza o que já perdeu o sentido. Ele sabe que toda bagagem emocional tem um custo e que continuar carregando o que não serve mais, por apego, é uma das formas mais sutis de se sabotar. Pensa em quantas decisões você deixou de tomar porque ainda estava preso a algo antigo, a um erro, a um nome, a uma lembrança. Tem gente que vive com a alma ocupada e quando algo novo bate à porta, uma chance, um caminho, um recomeço, não consegue abrir, porque não há mais espaço. O estoico limpa esse espaço. Ele reconhece que libertar-se do passado é um ato de amor próprio, e não é um ato único, é um exercício. Todos os dias você solta um pouco, e com cada desapego a leveza chega. Levezas, aliás, não tem nada a ver com superficialidade. Ser leve não é ignorar os problemas, não é fugir da dor, é encarar tudo isso com menos resistência, com mais consciência, é andar sem correntes. O estoicismo propõe essa leveza firme, um tipo de tranquilidade que não depende de circunstância favorável. Ela vem de dentro,
vem da decisão de parar de lutar contra o que não pode ser mudado. Vem da escolha de concentrar energia no que você realmente pode transformar. Seus pensamentos, seus hábitos, sua postura diante da vida. Muita gente carrega por lealdade. Eu prometi, eu comecei, eu insisti tanto que agora não posso parar. Mas o estoico sabe que insistir no que já morreu é desrespeito com o próprio futuro. Não se trata de abandonar tudo com facilidade, mas de entender que tem coisas que já cumpriram seu papel e que seguir em frente também é um ato de coragem. Despedidas, por mais silenciosas que sejam, abrem espaço para novos ciclos, e esses ciclos só começam quando você para de repetir histórias que não te pertencem mais. Então, se hoje você sentir que está carregando demais, faça esse exercício. Se pergunte o que ainda é real, o que ainda é seu, o que ainda faz sentido. E tudo o que não responder com leveza, solte. A vida é breve demais para ser vivida com excesso. O estoicismo ensina a viver com essência, e a essência, quase sempre, cabe na palma da mão. Cabe num silêncio bem escolhido, numa palavra que cura, num gesto que liberta. Cabe na decisão de ser mais leve, não por fraqueza, mas por sabedoria. Você já percebeu que algumas pessoas só conseguem se sentir importantes quando estão no controle? Precisam controlar as conversas, os horários, as escolhas dos outros. Tudo gira em torno do que elas querem, do jeito que elas acham certo. Mas, no fundo, isso não é poder. É insegurança disfarçada de autoridade. O verdadeiro poder não está em controlar tudo. Está em saber o que vale a pena controlar. E o estoicismo é claro nisso. A única coisa que realmente pertence a você é a sua mente. Todo o resto é terreno instável. Quando você entende isso, um peso sai das costas. Porque você para de querer mudar quem não quer mudar. Para de tentar convencer quem não quer ouvir. Para de se desgastar com o que não depende de você. O estoico não desperdiça energia com o que é externo. Ele observa, ele compreende, mas não carrega. Porque ele sabe que todo esforço colocado em tentar comandar o incontrolável é esforço perdido, e que cada minuto gasto com o outro poderia estar sendo investido no próprio aprimoramento. Pensa agora em quantas vezes você sofreu tentando controlar a reação dos outros, tentando fazer alguém gostar de você, respeitar você, agir da forma como você considera ideal. E o que isso te trouxe? Cansaço, frustração, talvez até raiva. O estoico não cai nessa armadilha. Ele faz a sua parte e solta o resultado, porque ele sabe que a responsabilidade termina onde começa a liberdade do outro. E aceitar isso é maturidade. É sair do lugar de vítima e entrar no lugar de protagonista. Tem gente que acha que abrir mão do controle é ser passivo, mas é exatamente o contrário. Quando você foca no que pode mudar, seus hábitos, suas escolhas, suas atitudes, você age com muito mais força. O estoico escolhe esse caminho. Ele não perde tempo tentando mover as peças do mundo. Ele se move, e ao se mover, muda o que realmente importa, a si mesmo. Porque quando você muda, o seu mundo muda. A perspectiva muda. O que te atingia já não atinge. O que te tirava do sério agora passa despercebido. Esse tipo de postura exige treino, porque somos ensinados desde cedo a reagir, a impor, a controlar. Mas o que o estoicismo propõe é mais inteligente, influenciar pelo exemplo, ser firme sem ser autoritário, ser calmo sem ser passivo, ser justo sem ser rígido. Quando você se torna esse tipo de presença, o mundo à sua volta percebe. Pode não dizer nada, mas sente. E aí está a beleza. Você transforma sem precisar forçar. Você inspira sem precisar convencer. Então, se hoje você está cansado de tentar controlar tudo, esse é o convite. Solte, observe o que está nas suas mãos e se concentre nisso. O resto, aceite com serenidade. Não como quem se conforma, mas como quem compreende o fluxo natural da vida. Porque a paz de verdade não vem do domínio externo, mas do domínio interno. E essa paz só floresce quando você entende que o maior poder do mundo é saber exatamente onde termina o seu poder e respeitar esse limite com sabedoria. Você já pensou em como anda tratando a sua própria energia? Porque sim, a energia é um recurso e como qualquer outro se gasta. A diferença é que muita gente desperdiça a própria energia em coisas que não merecem nem um minuto de atenção. E o pior,
nem percebe. Brigas sem propósito, fofocas vazias, discussões intermináveis tentando provar um ponto, tudo isso te suga por dentro. O estoico entende isso como um vazamento, e quem não cuida dos vazamentos vive cansado, mesmo sem ter feito nada de realmente importante. Quantas vezes você foi dormir exausto, sem saber o porquê? A mente ainda acelerada, o corpo tenso, o coração inquieto. E tudo porque passou o dia resolvendo o que não era seu. Tentando agradar quem não valoriza. Tentando mudar o que não quer ser mudado. Tentando resolver a vida dos outros enquanto a sua fica em segundo plano. O estoico escolhe bem onde coloca a atenção. Ele sabe que a atenção é a porta de entrada da energia. E onde está sua atenção, está também sua vida. Por isso ele pratica a arte de dizer não. Não para o que drena, para o que pesa, para o que confunde. Não porque é frio ou insensível, mas porque entende que dizer não para o mundo, às vezes, é dizer sim para si mesmo. E não existe equilíbrio sem isso. Não existe autocuidado sem limites. Não existe paz sem filtro. Você pode até querer ajudar todo mundo, mas se isso custar sua saúde mental, sua clareza, sua verdade, não vale. O estoico escolhe o que vale e solta o que não faz sentido. Talvez você ache que isso é egoísmo, mas não é. Egoísmo é se colocar no centro para se sentir superior. Autocuidado é se colocar no centro para se manter inteiro. E só quem está inteiro pode oferecer o melhor para os outros. O estoicismo ensina a cuidar da alma como quem cuida de uma chama, protegendo do vento, alimentando aos poucos, mantendo acesa com presença. Porque quando a sua luz está firme, ela ilumina naturalmente, sem esforço, sem vaidade, sem cobrança. Observe agora, quem ou o que tem consumido sua energia além do necessário? Que hábitos, pessoas ou pensamentos estão drenando mais do que contribuindo? E o que você tem deixado de lado porque está sempre se gastando com o que não importa? Essa reflexão dói, mas liberta, porque a partir dela você pode começar a reorganizar as prioridades, pode começar a se tratar como alguém que merece respeito, inclusive de si mesmo. O estoico não negocia sua paz, ele protege, ele cuida. Ele decide o que entra e o que fica do lado de fora. E se isso significar desapontar alguém, tudo bem. Se significar parecer estranho, distante, diferente, tudo bem também. Porque a vida não é sobre se encaixar, é sobre se encontrar. E o estoicismo é um mapa para esse encontro. Um encontro consigo mesmo, com a própria essência, com aquilo que realmente importa. E para viver assim, com verdade, é preciso aprender a preservar. Preservar sua atenção, sua energia, sua paz, porque elas são sagradas. E quem entende isso, vive com mais presença, com mais foco e com muito mais sentido. Chega uma hora em que a vida te obriga a crescer na marra. Você olha em volta e não tem ninguém para segurar tua mão, para te explicar o caminho, para te dar aquele empurrãozinho. E o primeiro sentimento é vazio, um tipo de silêncio que incomoda. Mas depois, se você tiver coragem de escutar esse silêncio, vai perceber que ele não está te punindo, está te preparando. O estoicismo chama isso de maturidade. Crescer é aceitar que nem sempre você vai ter companhia, e que isso não é fraqueza, é realidade. E também é liberdade. Tem uma força especial em quem aprende a viver sozinho, não no sentido de se isolar, mas no sentido de se bastar. Quem aprende a caminhar só, anda mais firme quando alguém resolve acompanhar. Não porque precisa, mas porque escolhe. E isso muda tudo. O estoico entende o valor da solitude. Ele sabe que a base de qualquer relação saudável começa com uma mente que sabe estar em paz na própria companhia. Porque ninguém preenche o vazio de quem ainda não aprendeu a se habitar. É no silêncio da solidão que você aprende o som da sua própria voz. Aprende o que realmente gosta, o que tolera, o que não aceita mais. É ali que nasce a clareza. E com clareza, nasce a escolha de quem entra, de quem fica, de quem não volta. O estoico não se fecha para o mundo, ele só não deixa o mundo entrar com sapato sujo. Ele entende que não precisa se completar com ninguém, porque já está inteiro, e o que vier depois é soma, não muleta. Muita gente corre de si mesma, vive pulando de distração em distração, de relação em relação, só para não encarar o espelho, mas o estoico não faz isso. Ele senta, olha, encara,
aprende a ser amigo de si. E isso exige coragem, porque a solidão escancara tudo que você escondeu por anos. Mas também abre espaço para construir uma versão mais real, mais forte, mais livre. E é nessa versão que a vida começa a fluir com mais sentido, não por mágica, mas por escolha. E aí um dia você percebe, estar sozinho não é o mesmo que estar solitário. Você pode estar só e em paz, pode estar só e pleno, pode estar só e vivendo a melhor fase da sua vida. Porque o valor de uma vida não está na quantidade de gente ao redor, mas na qualidade do que você construiu por dentro. O estoico não teme o silêncio, nem a ausência, nem o tempo a sós. Ele transforma tudo isso em sabedoria. E essa sabedoria ninguém tira. Nem o tempo, nem a falta, nem a distância. Se essa jornada que você vive hoje tem te exigido firmeza, silêncio e passos solitários, saiba que você está no caminho certo, porque é nesse tipo de trilha que o caráter se forma, que a mente se fortalece e que o coração aprende a se sustentar em si mesmo. E se você quiser seguir aprofundando essa força interior, recomendo que assista agora à playlist Viver Sozinho, aqui no canal Estoicismo Racional. Ela foi feita para quem entende que estar só também é um caminho de poder, um caminho de reencontro, um caminho de verdade.